O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Para que não suceda que, vindo de repente, eles vos encontrem dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, caro rádio ouvinte da Rádio Cultural FM, você que está também nos visitando no dia de hoje, você paroquiano, começamos hoje um novo tempo, que é o tempo do Advento e ao mesmo tempo um novo ano litúrgico. Por isso, o casal nos ajudou acendendo esta primeira vela da nossa coroa do Advento. Eles acenderam a vela que é chamada a vela da vigilância. Por quê? Porque o tempo do Advento também é este alerta de Deus na nossa vida, nos convidando a ficarmos acordados, não fisicamente, mas acordados por perceber o Senhor que vem. Advento significa vinda, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia da palavra, ela nos ajuda neste tempo a entender assim: queremos celebrar o nascimento de Jesus, que já aconteceu. E vamos fazer isto, se Deus quiser, nos dias 24 e 25 de dezembro. Jesus já nasceu, mas a liturgia, ela também nos ajuda a nos prepararmos para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o que a igreja chama de parousia. Jesus virá uma segunda vez. Entre esta primeira vez, Jesus que já nasceu, e a parousia, uma segunda vez, há um tempo muito especial que é este que nós estamos vivendo. É o hoje, o agora, esta manhã de domingo. E este hoje é o mais importante da nossa vida. Por quê? Ele nos possibilita de nós vivermos bem o agora e o vivermos bem quando de fato Jesus vier. Por isso que Jesus no Evangelho ele conta uma história. Qual que é a história? Dizendo para os seus discípulos e para nós que a gente deve ficar atentos, cuidado, ficai atentos. Por quê? Porque o Senhor virá. E aí ele conta uma história. Um homem, não fala de patrão ou coisa parecida, apenas um homem, ele tinha uma casa que deixou sob a administração de quem? Dos seus empregados. A casa pode ser, deve ser a imagem de cada pessoa. Deus deixou a administração
da nossa própria vida. Deus pede que a gente cuide bem da nossa vida em todos os sentidos. Somos esses empregados responsáveis pela casa deste homem. Ainda diz o texto que aparece a imagem do porteiro, e como um alerta, o porteiro não pode cochilar, o porteiro não pode dormir, porque o Senhor virá. Dormir neste texto do Evangelho não significa o cansaço físico, mas dormir significa o alerta que precisamos ter, porque dormir vai se referir à noite, a trevas, vai se referir à escuridão. E se Jesus voltar, Ele não gostaria de nos encontrar mergulhados no pecado. Ele gostaria de nos encontrar caminhando em sua direção. Por isso que o advento nós deveríamos usar da seguinte imagem para entender melhor o advento. É Cristo que vem e eu que vou ao encontro de Cristo. Nas outras missas de ontem, eu usava do seguinte exemplo. Na hora da comunhão, na hora da distribuição da Eucaristia, o ministro ou o padre desce até o corredor, você se levanta, entra na fila e caminha até Jesus. É uma coisa belíssima dentro da celebração isso. Por quê? Para você levantar da cadeira, do banco, entrar na fila e chegar até Jesus, você precisa fazer o quê? Tomar decisões. Eu quero ir ao encontro de Jesus. Você muda atitudes. Você faz com que a sua vida seja remodelada, mesmo com os pecados e as consequências do pecado, você toma a decisão, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais viver dessa forma. Ou se você está vivendo bem, você diz para você mesmo, eu quero ser melhor. Então que atitude bonita daquele e daquela que se levanta, entra na fila da comunhão e vai ao encontro de Jesus. É uma imagem bonita que pode ser comparada com o tempo do advento. Cristo que vem e eu que vou ao encontro de Cristo. Para isso nós não podemos dormir, cochilar, porque pode passar a hora de Deus na minha vida. Por isso o alerta de Jesus. Cuidado, ficai atentos, ficai acordados, porque Deus, Ele sempre passa na nossa vida. Não pense que Jesus, durante o dia, durante a nossa vida, durante a história da nossa vida, Ele não passa, porque Ele está sempre passando pela nossa vida. De repente Jesus resolve te visitar, e Ele encontra você lá brigando com a sua esposa. Acho que não vai ser muito legal, vai? Não é verdade? Jesus resolve te visitar e você está lá brigando com a sua família. Não vai dar certo. Jesus resolve te visitar e você está preocupado com muitas coisas, menos com o essencial. Também não vai ser bom. Por isso que Jesus, Ele chama a atenção dizendo, cuidado, ficai atentos. A outra imagem bonita do tempo do advento é a própria vela. Daqui a alguns domingos você vai perceber que as velas vão se consumir. Mas elas são bonitas, como cada um de nós. Mas uma vela bonita sem chama, ela não significa muita coisa. Como também a pessoa. Você, ser humano, imagem e semelhança de Deus. Se você não
for parecido com a vela acesa, com a chama que vai se consumindo, não tem também muito sentido a vida da pessoa. E é muito interessante porque a chama, ela sempre aponta para o alto. Mesmo quando aparecem alguns ventos e sopra a chama da vela, ela sempre aponta para o alto. Porque é a imagem também do ser humano que busca a Deus. Mesmo diante das limitações, das dificuldades, busca a Deus. A imagem que nós temos na primeira leitura, que é a profecia de Isaías, é muito bonita também. Porque o profeta Isaías, nesse tempo do advento, é ele quem nos ajuda a nos prepararmos melhor para celebrar o Natal. Hoje, por exemplo, o profeta Isaías falou da grandeza de Deus, da beleza de Deus, dos feitos de Deus, até falando que Deus desceu, as montanhas se derreteram. Isso é verdade ou não? Vocês concordam que Deus desceu? Desceu mesmo entre nós? Desceu ou não desceu? Desceu. E desceu em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus desceu à terra. E a terra se derreteu, segundo a profecia de Isaías, no sentido assim, as pessoas conseguiram enxergar Jesus. As pessoas conseguem enxergar Deus em Jesus. Então Deus nos visitou, Deus desceu à terra. Apesar de tudo isso, o profeta Isaías fala assim, olha, comparando o ser humano é apenas o quê? Barro nas mãos do oleiro. Para dizer assim, Deus é belo, perfeito, mas o ser humano é frágil, fraco. Porém, há uma diferença muito grande. O barro, ele tem a possibilidade de ser modelado nas mãos do oleiro. Isso é muito bonito. Bastaria o quê? Bastaria que a pessoa dissesse assim, olha, eu quero ser conduzido por Deus. Eu quero ser amado por Deus. Eu quero ser perdoado por Deus. Eu quero fazer a minha parte, nem que seja pequenininha. Deus faz a parte dele. É muito bonito porque desse último versículo tem até uma música que todo mundo conhece, né? Eu quero ser Jesus amado. Mas eu queria falar uma coisa muito interessante, que está no nosso até subconsciente, que quando a gente canta essa música, muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero ser o vaso na mão do oleiro. Ah, não tem jeito. Eu posso ser barro na mão do oleiro. Vaso na mão do oleiro não tem jeito, porque o vaso já está pronto. E aí não tem o que modelar. É um pouco de cada um de nós. Às vezes nós não permitimos que Deus nos modele. Então o tempo do advento também é esse grande convite de deixar-se modelar por Deus. Deixar Deus entrar na sua vida. Peçamos essa graça